Então, estamos aqui em mais um podcast. Eu estou aqui com meu amigo Luiz Castro, né? Baluarte do mercado imobiliário. E tem uma história também para contar do rock and roll, porque participou do rock and roll lá atrás. Luiz, tudo bem? Goiano, tudo bem, graças a Deus. Então tá Satisfação e honra bom. estar aqui com você, meu irmão. Obrigado, a honra é minha. Que isso. Não, então, nós estamos aqui para contar as histórias do rock and roll, mas eu quero saber um pouquinho Bacana. da sua história de vida, como é que você começou, como é que você entrou no rock and roll aí, conta pra gente. Cara, rock and roll é uma paixão, né? Uma paixão de adolescente. E ali, no início dos anos 80, final da década de 70, né? Foi onde eu comecei a ouvir o rock and roll, Led Zeppelin, Pink Floyd. Eu falei, cara, esse é o som, né? E aí tinha um amigo nosso lá que apresentou pra gente. Isso aonde? Lá na pracinha Duque de Caxias, setor sul. Quer dizer, no começo ali, né? E aí foi onde eu tive o contato direto mais com o rock and roll e falei, cara, é esse o meu gênero musical, eu vou por aí. Reencontrei, né, no período que eu morei lá em Brasília, também no início da década de 80, e ali teve aquele movimento. Época boa, hein? Nossa, 80, época, Brasília. Cara, imagina. Tava floreando os negócios. Floreando os negócios. Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio em 1985, né? E aí, com toda essa influência, começaram a surgir várias bandas, você lembra disso? Claro. Né? Várias bandas ali em Brasília, e ali eu peguei o início lá do Capital Inicial, Legião Urbana, né? Aborto Elétrico, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, né? E tinha outras bandas ali começando, e a gente estava ali direto com esse pessoal, por conta até da revista Oasis também, né? E a gente abria... Você tinha um veículo de comunicação. Um veículo de comunicação, a gente abriu um espaço para o rock and roll brasileiro. Bom, hein? Rock Brasil. Oh, que história boa, hein? Mas então, nós viemos aqui para contar uma história do rock and roll. Você contou a sua história do rock and roll. Valeu. Agora eu quero uma história do rock and roll, uma história engraçada, uma história que você passou, que você viveu do rock and roll nessa época ou até há pouco tempo, sei lá. Vou falar para você uma situação bacana. Depois que a Legião Urbana ficou conhecida nacionalmente, eles fizeram um show, né, em Brasília, em 1988, você deve lembrar, no Mané Garrincha. Foi o primeiro show que eles fizeram depois do boom que eles tiveram a nível Brasil. E aí tinha toda aquela, né, aquela história por detrás, caramba, a Legião, aquela euforia da galera, e eles voltando para a terra natal deles, encheram o Mané Garrincha, 50 mil pessoas. E eu estava ali privilegiado como imprensa, né, do lado, vendo, participando de forma direta, né, no show, durante o show, e ele começou a tocar, e vocês se recordam muito bem o que aconteceu. Houve uma situação ali, não sei se você lembra, né? Lembro, mas conta aí pra gente. Vamos lá, houve uma situação, eu estava bem do lado do palco, e houve uma situação onde um cara começou a querer subir no palco, e subiu, e o Renato Russo ficou meio apavorado, quando eu acho que ele estava tocando ali Faroeste Caboclo, né? Naquela época que ele só ele e o violão ali no Faroeste Caboclo, 9 minutos de música, né? Um acústicozinho. Um acústicozinho. E um cara, um fã, subiu, ele ficou meio apavorado, né? E aí o pessoal começou a pegar ele, dar de pau, né? E ele ficou grilado, vamos parar com isso, vamos parar com essa besteira, para que violência, estamos aqui de volta. E começou a falar nesse sentido, resumindo, a coisa começou a degringolar, e ele já começou a ficar meio grilado e largou o microfone no chão. Não vou cantar mais, e foi embora. Você lembra? Eu estava do lado, cara, e começou aquela muvuca, 50 mil pessoas, mano. Derrubaram o ginásio. Cara, uma quebradeira, bicho. Uma quebradeira, aquela coisa toda, a galera começou a apavorar. Eu falei, não, eu vou ficar de boa aqui, que eu tô aqui do lado do palco, né? E o policial ali fechando também a banda, o pessoal já desceu pro camarim, e aquela muvuca ali na pista, e começou a ter uma quebradeira, mas... Uma muvuca, mas logo em seguida eles não voltaram, né? Eu lembro. A banda não voltou, o Renato Russo ficou puto, ficou grilado, ele era muito temperamental, né? Um gênio, né? Mas muito temperamental, ficava grilado com esse tipo de situação. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa nesse sentido.
E aí a gente ficou na saudade na época, né? Ele cantou umas 4, 5, 6 músicas, teve essa situação aí que ocorreu, e aí ficamos à vontade, eu fiquei meio grilado também, falei, pô, qual que é, né? O cara veio, tinha que ter tentado contornar, mas é complicado uma situação dessa, né? Você tá lá no palco é diferente, né? O cara com o artista vê um negócio desse. Vê um negócio e desse. ele era, como você disse, temperamental. Totalmente temperamental, e ficou meio grilado com a situação de violência, que ninguém curte. E o rock and roll. E ele nunca gostou disso, de violência. Gostou. O rock and roll não é violência, né? É verdade. Rock and roll é harmonia, alegria, curtição, amor, paz. Paz, acima de tudo, né? É verdade. E aí houve essa situação ali inusitada. Eu lembro que eu fiz um artigo pegando as músicas, né? Que ele tinha assim, tocado. Ali tinha Eduardo e Mônica esperando. E tinha muito Eduardo e Mônica lá esperando, né? Esperando. Ouvir a música. O que será que vai acontecer? Ainda é cedo. Não foi tempo perdido. Eu fiz mais ou menos um trecho e coloquei. Eu lembro que eu coloquei no artigo. Colocou na revista. Coloquei na revista. E até deu uma repercussão interessante, né? E assim, claro que depois disso aí ele teve lá outras vezes, e a banda foi um sucesso todo aí. Sempre, né? E a gente acompanhou também de perto, né? A gente pôde acompanhar ali de perto. E também na época que eles vieram aqui em Goiânia, lembra? Lembro. Foi lá no show da Católica. Ginásio da Católica. Ginásio da Católica. Você estava lá? Estava lá. Então, assim, essa época que a gente pegou, né, Goiânia? Uma época muito bacana, muito gostosa. Tava borbulhando, né? Borbulhando. A música, o rock and roll. A Legião Urbana, esse pessoal todo aí que hoje faz sucesso. Hoje faz sucesso. Tava tudo borbulhando naquela época. Tudo borbulhando naquela época, quer dizer, um movimento bem legítimo, realmente um rock and roll Brasil, né, na essência. E daí surgiu o Titãs depois, né? Outras bandas, Cássia Eller na sequência. É verdade. E trouxe pra gente aí um movimento super bacana. Que tá aí hoje, até hoje. Que tá até hoje. E que não vai morrer, se depender da gente. Claro, nós estamos aqui para reviver o rock and roll. Né? Não? Nunca. É isso. O rock and roll nunca morre. Nunca morre. As pessoas morrem, mas o rock and roll não morre. Rock and roll jamais, não tem como. Luiz, valeu demais a conta. A história é muito interessante, é uma história, não é assim, não foi muito boa, mas é uma história bacana que só você participou, que você estava lá, né? Exato. Que você presenciou. Exato. Então, é uma história legal, gostei muito. Exato. Obrigado pela oportunidade. Que isso, eu que agradeço, Goiânia. E tamo junto. Tamo junto. Viva o rock and roll. Viva o rock and roll. Valeu, mano. Valeu demais. Abraço.